Nan Madol é uma cidade incomum, construída sobre centenas de ilhas, feitas de pedras basálticas e de coral, na costa sudeste de Pohnpei, entre os anos 1200 e 1500 d.C. Essas ilhas abrigam os restos de palácios de pedra, templos, tumbas e residências considerados verdadeiros milagres arqueológicos. A enorme escala das estruturas, sua complexidade técnica e sua complexidade naquilo que elas não conseguem trazer para si, e a concentração de estruturas megalíticas testemunha as complexas práticas sociais e religiosas daquele período. Mas Nan Madol não revela seus segredos, às vezes punindo severamente aqueles que tentam penetrar neles. A antiga cidade de Nan Madol é parte do estado insular da Micronésia, localizado no noroeste da Oceania. Ele é composto por um enorme tapeçário, incluindo cerca de 100 ilhas artificiais e conectadas entre si por canais. Por causa dessa rede de canais, ele recebeu o nome de Veneza do Pacífico. Cerca de 500 anos atrás, os habitantes de Nan Madol eram da primeira dinastia da família real Saudaléros. Na ilha, até mesmo a sua tumba foi preservada. Mas eles não foram os primeiros colonizadores dessas terras. A cidade surgiu muito antes de sua colonização e foi construída com enormes estruturas megalíticas, cujo mistério de sua origem nas ilhas ainda não foi desvendado. Os canais e as muralhas da cidade de Nan Madol foram construídos com pedras basálticas em forma de troncos, que são um tipo de rocha vulcânica que não existia na ilha. Nas áreas remotas de Pohnpei existem depósitos naturais de basalto em colunas, onde a lava vulcânica esfriou na forma de colunas verticais. Mas o que parece impossível para os pesquisadores modernos é que eles foram, de alguma forma, transportados para pequenas ilhas a muitas milhas de distância. O peso médio de cada pedra é de 5 toneladas, e algumas pesam até 25 toneladas. Os gigantes troncos foram empilhados horizontalmente, formando uma cabana de troncos com paredes de altura, até 15 metros, de altura e com espessura de até 5 metros. Esses troncos de pedra são tão pesados que não poderiam ser movidos para uma pequena ilha sem o uso de tecnologias avançadas. Mas tais tecnologias não foram encontradas na ilha. Anteriormente, foram feitas suposições de que as pedras foram transportadas para a ilha com o uso de jangadas de bambu, que as levavam pela água. No entanto, em 1995, durante as filmagens de um documentário para o canal Discovery, todas as tentativas de mover pedras que pesavam mais de 1 tonelada dessa forma falharam. O nome da antiga construção, Nan Madol, se traduz como entre os espaços e justifica bem sua história, pois às vezes parece que esta cidade está em um espaço especial, situado entre a verdade e os mitos. Muitas coisas estão ligadas a esta cidade. Os cientistas ainda não conseguem explicar, mas os antigos mitos e lendas que se formaram ao seu redor são facilmente compreendidos. Uma das lendas diz que esta cidade foi construída com a ajuda de magia. Os moradores locais transmitem de geração em geração histórias sobre como esta cidade foi construída. Eles não sabem quem o construiu, mas, segundo a lenda, as pedras de alguma forma se erguiam sozinhas de Pohnpei e se moviam no espaço, como se fossem guiados pelas mãos de fantasmas. Desde então, os moradores locais chamam Nan Madol de Cidade dos Fantasmas. Eles afirmam que as ruínas desta antiga cidade, que um dia foi o lar de uma civilização misteriosa, estão repletas de túneis subterrâneos inexplorados que conectam as ilhas artificiais e contêm tumbas com os restos de gigantes e espíritos de reis mortos. Os amantes do mergulho dizem que os túneis passam sob o recife e saem debaixo d'água em cavernas perto do porto. Alguns até tiveram a sorte de encontrar a entrada para esses túneis, mas atualmente eles estão tão entupidos que uma pessoa não consegue nadar através deles. No entanto, os pesquisadores afirmam que não há nenhuma evidência da existência de túneis subterrâneos. E qualquer história relacionada a eles não é mais do que isso, do que uma lenda. No entanto, não devemos esquecer que as inúmeras tentativas de encontrá-los ao longo do tempo enfrentaram diversas oposições, que os moradores locais chamam de maldição de Nan Madol. O surpreendente é que não existem registros escritos sobre a história dessas ilhas, e ela é preservada apenas graças às narrativas orais dos moradores locais.
A prática local de guardar segredos é considerada sagrada. Por isso, as autoridades das ilhas sempre protegeram a terra sagrada e os artefatos que nela estão guardados de qualquer invasão. No século passado, foi até publicada uma proclamação especial que dizia que as escavações na terra sagrada, que pertenceu a governantes do passado com habilidades sobrenaturais, são consideradas uma violação da lei. Por isso, os arqueólogos não tiveram a oportunidade de estudar esses locais, e os moradores locais mantinham a proibição, dizendo que, mesmo que alguém a violasse, essas pessoas inegavelmente enfrentariam a maldição existente de Nan Madol. No entanto, nem isso impediu as tumbas de serem saqueadas e de joias serem roubadas. No início do século XX, quando a ilha estava sob o controle dos alemães, o governador Victor Berg fez uma tentativa de abrir uma das tumbas. Ignorando a proibição real, ele entrou na tumba selada na ilha e abriu o sarcófago de seu antigo governante. Dentro dele, ele descobriu os restos esqueléticos de gigantes com alturas variando, de 2 a 3 metros. Naquela noite, uma tempestade terrível se abateu sobre a ilha. Relâmpagos brilhavam, trovões ribombavam e um vento forte uivava. O governador caiu em um estado delirante e na manhã seguinte, ele morreu. Dizem que o médico, chamado para o leito do doente, não conseguiu ajudá-lo e, após sua morte, não conseguiu determinar a causa. Os moradores locais estavam certos de que isso era uma maldição dos deuses. É sabido que houve muitos outros casos em que essa maldição funcionou. Na véspera da Segunda Guerra Mundial, a ilha era controlada pelos japoneses, que descobriram enormes caixões de platina submersos e os trouxeram à superfície. Eles estavam prestes a exportar platina para o Japão, quando de repente 2 membros dessa missão desapareceram. E eles não conseguiram ser encontrados. Os mistérios da cidade de Nan Madol ainda intrigam os pesquisadores. Eles se fazem muitas perguntas que ainda não têm respostas. Por que foi necessário construir uma cidade sobre recifes de corais, garantindo o transporte de enormes toras de pedra até lá, e não construí-la em terra firme? Qual foi o propósito da construção de Nan Madol? E como os governantes que viveram lá garantiam sua sobrevivência, já que na ilha não havia comida nem água? Existem diferentes teorias sobre a origem da misteriosa cidade e os objetivos de sua existência. Uma delas fala que Nan Madol, localizada a meio caminho entre as ilhas Hawaii e as Filipinas, é o centro de origem de fortes tempestades e tufões, que começam exatamente neste ponto, mas não afetam a ilha diretamente, o que o torna o lugar mais seguro do Pacífico. Talvez os antigos construtores soubessem dessa característica e usassem esse lugar seguro para enterrar seus ancestrais sagrados. Entre os numerosos mistérios da cidade misteriosa, há relatos de gigantescas ossadas encontradas lá. Até hoje, de vez em quando, as pessoas se deparam com enormes ossos nas selvas que cercam este lugar. Mergulhadores japoneses relataram terem encontrado grandes ossos, semelhantes aos humanos. Isso significa que, na antiguidade, poderia ter existido uma civilização separada e altamente desenvolvida de gigantes que escolheu uma ilha remota, longe dos humanos, como seu lar e criou lá a cidade de Nan Madol. O mistério também está na represa que os ocupantes japoneses descobriram no início do século XX e até planejaram organizar exportação para o Japão. No entanto, a ilha de Pohnpei e as ilhas próximas não contêm vestígios de platina. Os mistérios de Nan Madol podem nunca ser resolvidos, mas é sabido que alguém fez enormes esforços para mover muitas centenas de toneladas métricas de pedra pela ilha, a fim de criar uma grandiosa cidade em um local muito remoto, que está tanto na superfície quanto possivelmente debaixo d'água. E até hoje os moradores locais dizem que isso existe, a razão pela qual esta ilhota permaneceu desabitada. E localizado longe das trilhas turísticas, é considerado uma das atrações mais subestimadas do mundo.